Glória a Deus. Então, tudo bem com vocês aí, rapaz? Glória a Deus. A gente tem uma semana aí pela frente, passamos por uma semana, mas temos uma semana pela frente e queremos que a gente está iniciando a semana da melhor forma. Como eu digo, a nossa semana começa no domingo e a gente começa colocando o Senhor em primeiro lugar. A gente não está aqui para porque a gente não tem o que fazer, não está aqui por distração, mas a gente está aqui porque a gente tem uma consciência de vida de verdade. Amém? E a gente tem um propósito que é muito maior do que o nosso, não é verdade? Ainda que a gente tenha nossas atribuições, nossas tarefas, até o nosso lazer, a nossa prioridade, a gente sabe quem é o Senhor. Então a gente abre mão de tudo que a gente tem, mas eu quero te chamar hoje para a gente iniciar. Eu creio que você já vive, mas entrar num patamar de dedicação, de entrega ao Senhor maior, sabe? Eu entendo que o Senhor, ele merece isso, mas ele também está interessado nisso, mas nós podemos fazer algo num nível um pouco acima. Sabe, eu não quero desprezar e não quero, e entendo que você tem tido sua vida de comunhão, de intimidade com o Senhor, agradado a Ele, se dedicado, mas, sabe, existe algo mais fundo na presença de Deus, existe algo a mais em Deus para nós acessarmos. E quando eu estou falando isso para você aqui, é porque a consciência chegou até mim. Eu entendo que existe algo mesmo na minha vida que eu posso acessar em Deus, que está num nível mais profundo. E Ezequiel, eu quero abrir com você lá em Ezequiel 47, quando a visão ordena o homem para ir mais fundo. Ah, achei. Amém. A gente vai do um até o 6, eu creio. Mas eu quero despertar em nós mesmo aquilo que o Senhor tem tratado no meu coração, que existe algo de seriedade, sabe? De não tratar de qualquer maneira, de não tratar as coisas do Senhor de qualquer forma, de não estar. Nós sabemos que nós não somos pessoas que fazem as coisas somente por fazer, nós não somos religiosos, né? Nós somos filhos de Deus, sensíveis à voz do Espírito, guiados pelo Espírito Santo, empolgados com o Espírito Santo, mas a gente não faz as coisas com leviandade, sabe? Com leviandade é somente por fazer, é somente para aparecer, somente para estar lá fazendo. Nós temos algo que nos motiva, que não é o exterior, amém? Não é aquilo que está do lado de fora que está nos motivando a fazer aquilo que nós fazemos, sabe? E talvez eu tenha começado a observar isso e eu quero te dizer, sempre que você vê algum defeito, alguma coisa que não te agrada em alguma pessoa, comece a olhar para você mesmo, sabe? Porque Deus ele vai tratar aquilo com você. E aí, no trabalho, em algumas situações, eu comecei a ver muita agia de uma forma e não era aquilo que a pessoa queria fazer, entendeu? Como a gente entende de falsidade. E o Senhor começou a tratar comigo. Bruno, mas quantas vezes você faz algumas coisas que parece ser uma coisa e, na verdade, está fazendo somente aquilo por fazer? Amém? Então, eu quero realmente que a gente olhe agora, nesse momento de hoje, para dentro da gente, sabe? Talvez eu abra algumas coisas aqui do meu coração que vai te ajudar. Algumas coisas que são limitantes na minha vida que vai te ajudar. Amém? E aí eu quero te dizer uma coisa: a gente não tem respostas para todas as coisas na nossa vida.
Não é porque a gente é cristão, porque a gente está na palavra, porque a gente prega a palavra, porque a gente já fez o rema, já fez escola de ministro, já fez curso tal, que a gente tem todas as respostas para todas as coisas na nossa própria vida. Amém? Mas isso não é um fator limitante, isso não é uma coisa que nos impede a amar o Senhor, a crescer, a avançar, sabe? A gente não sabe por que todas as coisas acontecem. A gente não tem resposta para tudo. Mas uma coisa é certa, nós amamos o Senhor acima de todas as coisas. E independente do que acontecer, o Senhor vai ser sempre a prioridade na nossa vida. E isso é o mais importante, sabe? No momento em que Jesus chegou lá diante de Lázaro, que já tinha morrido e que tudo aquilo já tinha acontecido, né? Ele já tinha sido avisado dias antes de que Lázaro estava enfermo para a morte. E aí ele chegou naquela situação e já tinha morrido. E aí as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, disseram: Rapaz, Jesus, que bom que você veio, mas se você tivesse chegado um pouquinho antes, ainda tinha solução, sabe? Às vezes a gente pensa que na nossa vida Deus chegou na hora errada. Mas, rapaz, fica bem tranquilo. Deus não se atrasou, Deus não está atrasado no relógio, Deus não está preocupado, aperreado, confuso, sem saber o que fazer. Deus está bem tranquilo e alegre no trono dele. Sabe, quando você tira os olhos das coisas que nós podemos ver com os nossos olhos naturais e começa a ver com os olhos do seu entendimento, os olhos do seu coração, olhar para o Senhor, as coisas da terra perdem sentido, perdem valor. Amém? E aí você começa a entender que a vida que nós temos é de dentro para fora. Aquilo que Jesus conquistou de mais precioso para a gente foi a vida eterna. E nós vivemos essa vida de dentro para fora. As coisas de dentro contaminam o que está fora. Não é o contrário. Amém? Nós precisamos mergulhar. Nós vamos mergulhar. Como diz lá em Ezequiel 47, eu quero que você abra lá, no versículo 1, diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar, só para contextualizar, que era uma visão que Deus tinha dado a Ezequiel, e diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. Versículo 3 diz assim: O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: Você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Então eu quero que eu quero te fazer entender que nossa vida não é uma vida que vai seguindo um caminho apenas de em uma única área, sabe? A nossa vida não é uma vida compactada. Nossa vida tem vários departamentos, nós temos áreas em nossas vidas. E às vezes existe áreas na nossa vida que está lá na frente, já está bem mergulhada nos pés do Senhor, já está até com águas que cobrem, que a gente entende que nós temos ampla suficiência e dependência do Senhor e nós não nos preocupamos quando alguma situação se levanta naquela área. Mas eu quero que você entenda que nós somos um ser que temos várias áreas diferentes. Temos a área emocional, temos a área sentimental, às vezes numa área mesmo sentimental nós podemos ser muito sensíveis a alguém que fala de uma maneira com a gente, mas quando
nós precisamos lidar com alguma situação, enfrentar alguma situação com pessoas estranhas, nós não temos problema. Então, eu quero que você entenda que nós precisamos avançar em todas as nossas áreas da nossa vida, ao ponto de ter ampla dependência do Senhor. Não é uma dependência onde você vai apenas molhar os seus pés ou ainda vai ter ali a água nos seus joelhos, mas é onde você vai ter ampla dependência do Senhor, que ao ponto de você não estar mais carregado por si mesmo, ao ponto de você não estar mais sendo guiado por você mesmo. Sabe que quando nós estamos mergulhados no rio, nós estamos sujeitos à correnteza daquele rio, à influência daquele rio sobre a nossa vida. E eu quero que você entenda esse rio como as águas do Espírito na sua vida. Sabe, Deus tem um plano para a gente depender 100% dele, não é 99% dele. E eu entendo que, assim como essa visão aqui, não é do dia para a noite, não é porque você se converteu hoje ou porque você entregou a sua vida a Jesus hoje, que amanhã você vai estar dessa forma, mas existe uma vida de progressão. Sabe, Deus, talvez você tenha pensado que situações na sua vida, áreas na sua vida tenham sido paradas. Talvez você precisa dedicar uma maior atenção, maior é, oração naquela área, uma consagração maior naquela área. Porque a partir desse momento, rapaz, Bruno, tem uma coisa que eu queria fazer mais, mas eu não consigo. Eu queria estar mais em oração, eu queria estar mais me enchendo da palavra. Mas, rapaz, quem sabe Deus não vai te dar uma luz aí de você abrir mão de outras coisas. Talvez outras coisas lícitas, sabe? Uma hora que você quer relaxar, e eu como homem, né, entendo que depois de muitas horas de trabalho ou muitas horas de fazer alguma coisa, você só quer fazer nada, você quer estar parado. E é normal, né? Pelo menos para mim, que é homem. Eu não sei para mulher, às vezes mulher relaxa mais fazendo alguma coisa, mas para mim, que tem uma jornada de trabalho um pouco mais intensa, eu gosto de, quando chego em casa, às vezes, rapaz, nem celular eu gosto de ficar. Eu fico ali só contemplando o que está passando na TV e boto alguma coisa no YouTube e procuro estar deixando minha cabeça tranquila. Mas você vai achar o melhor momento para você fazer mais para o Senhor. Amém? E é isso que eu quero te motivar hoje, a estar mais conectado ao Senhor, a estar mais ligado ao Senhor, uma dependência maior do Senhor. Sabe? E a gente entende que o Espírito Santo ele está intenso dentro de nós, mas nós podemos calar o Espírito Santo. Nós podemos fazer o Espírito Santo esfriar dentro de nós. Mas é um poder intenso, grande, gigantesco. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele habita dentro de nós. Ele tem potencial tremendo, mas podemos silenciar o Espírito Santo. Sabe? E é isso que eu quero te motivar a não fazer hoje. A você deixar mesmo ser guiado pelo Espírito Santo, a estar sensível, independente de. Rapaz, nós podemos estar envolvidos com muitas coisas, mas a voz de dentro da gente pode ser maior do que qualquer voz exterior. Nós podemos estar envolvidos em qualquer rotina, em qualquer atividade, mas a voz que influencia a nossa vida pode ser a voz que vem de dentro. Mas para isso, você precisa estar conectado com a voz que vem de dentro, mais do que a voz exterior. Amém? Sabe, eu lembro muito bem uma situação em que, quando eu me converti, ficou marcada na minha vida, porque era uma situação, aos olhos naturais, extremamente difícil, que eu estava estudando para o vestibular, eu pegava vários ônibus para ir para o cursinho, depois do cursinho também tinha escola, da escola ainda eu voltava para o cursinho, e nessa correria, é, eu lembro que numa situação ali não tinha nem dinheiro para comer direito, já no final do dia, mas eu abri um pacote de biscoito e não lembro o que era que tá.
um pacote de biscoito e comendo ali dentro do ônibus lotado. E eu comecei a me alegrar de uma maneira que não tem explicação, sabe? Uma alegria que vem de dentro. E aí comecei a contemplar coisas do meu futuro. Deus me mostrando coisas do meu futuro. Rapaz, Bruno, isso daqui é um processo que você está passando, mas vai chegar dias melhores. Vai ter dias que você vai contar isso daqui. E, rapaz, naquele momento parecia tão inusitado, tão impossível contar uma história daquela com alegria, mas a alegria começou a brotar dentro de mim. E isso ficou marcado na minha vida, porque aos olhos naturais eu estava me desgastando sem condições nenhuma, nem de me alimentar direito naquela situação e passando por muita dificuldade que a gente passava ali na minha época de final de escola, próxima a prestar o vestibular. E, rapaz, quando naquele momento, foi um momento que eu comecei a rir sozinho. Eu tenho certeza que muita gente no ônibus ficou achando estranho, mas eu não estava, olha, eu não estava conectado ao exterior. Você entende? E aquilo ficou marcado para minha vida porque não existia situação nenhuma favorável. Em casa também enfrentando alguns problemas. Meu pai era alcoólatra, estava naquela fase bem de, de, de bebida todos os dias e tudo mais, briga, confusão. Então, não existia situação para eu dizer assim, não, nessa área aqui, não, nesse momento aqui eu tenho isso daqui para me apegar, para ficar mais tranquilo, para não existia. E ali eu entendo que era um tempo de semeadura. E depois daquilo ali foi o que mudou a minha vida dali por diante. Uma palavra que eu recebi naquele momento de ônibus ali, de complicação e dificuldade, foi o que me sustentou por muito tempo na frente. Então, eu quero te dizer, rapaz, não é a situação exterior que te aperta, que te incomoda, que te deixa desgastado até, que vai fazer com que dite o ritmo da sua vida, sabe? O ritmo da sua vida é ditado por aquilo que você deixa ser influenciado. E, e essa palavra influência, ela tem pegado muito forte nos tempos de hoje, né? Porque temos influências, temos redes sociais. Rapaz, o que é que tem te influenciado? Amém? Deixa a vida do Espírito, essas águas do Espírito te levar, sabe? Quando nós estamos no rio, mergulhados, submersos ali no rio, o rio é quem diz para onde é que nós vamos caminhar. E às vezes é até perigoso, né? Nós sabemos que é perigoso uma pessoa que não tem um controle de nadar, de estar ali dentro do rio, estar sujeita ao rio. Mas sabe, as águas do Espírito sempre vão te levar para um lugar seguro. Não, eu não te falo de um lugar seguro naturalmente. Não, onde você vai ter dinheiro, onde você vai ter uma boa casa, onde você vai ter coisas físicas para se assegurar. Não, o Espírito sempre vai te levar para lugares que você, por dentro, vai dizer assim: não, eu estou tranquilo. Posso estar passando o que for, mas por dentro eu estou tranquilo. Por dentro eu sei que quem me trouxe aqui é fiel para me sustentar. Eu sei que quem me trouxe aqui, eu não estou seguindo as águas dos meus pés. Eu não estou seguindo os meus próprios passos dentro da água. Eu estou seguindo o fluir do Espírito Santo na minha vida, sabe? E como eu disse, a nossa vida é compartimentada em várias áreas. Eu não sou um Bruno único, sabe? Eu sei que eu tenho uma área ou outra e eu preciso andar de uma maneira que todas as áreas estejam submersas diante da direção do Senhor, guiadas pelo Espírito diante da direção do Senhor em qualquer situação. Porque nós falamos tanto sobre pressão, sobre dificuldade, quando nós pregamos, né? Nós estamos sempre mencionando: rapaz, você precisa enfrentar a dificuldade, você precisa crer no impossível. Por quê? Porque é nessa situação, é nessa hora que vai vir a demanda de você pensar sobre desviar, sobre
fazer, arrumar um caminho mais fácil, sobre sair da direção do Senhor. É nesse momento. E é por isso que nós falamos tanto. Rapaz, permanece firme, continua crendo, se enche da palavra. Porque, meu irmão, é isso que vai nos manter alicerçados sobre a casa, sobre a rocha. É isso que vai nos manter alicerçados sobre a rocha. É manter-nos nos enchendo do Espírito Santo. E como eu sempre leio lá em Efésios 5, existem algumas formas bem claras de você se manter cheio do Espírito Santo. E aqui tá, vai ser uma opção nossa, se nós vamos nos manter enchendo do Espírito Santo. Lá em Efésios 5, a partir do 15, diz assim: tenham cuidado da maneira que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Em algumas versões diz como nécios. Então, aqui diz: não vivam como tolos, mas como sábios. E o que é sabedoria para Deus? É não viver de qualquer forma. No versículo 16 diz assim: aproveitando bem o tempo. Rapaz, quantas vezes nós gastamos o nosso tempo, como eu disse, né? Às vezes por a gente estar cansado, por às vezes o nosso corpo físico mesmo demandar algo de repouso, de descanso, nós usamos esse descanso para gastar com coisas erradas. Rapaz, tenta aproveitar o tempo, nem que seja o tempo de descanso. Eu sei que todo mundo tem suas atribuições em casa, na família, com os amigos, com o trabalho e tudo mais, mas tenta aproveitar todo o tempo, sabe? Se você trabalha de um trabalho talvez mais mental, tenta se encher de louvor, se encher de palavra naquele momento que você está ali trabalhando. Talvez você não é um trabalho tão físico, você consegue ficar parado, mas cria habilidades, cria estratégias para se manter sempre se enchendo da palavra. Ah, não, porque eu já li a palavra de manhã, já li a Bíblia de manhã. Rapaz, a gente não vive só de um café da manhã, sabe? A gente também tem que almoçar, tem que lanchar, também tem que jantar, sabe? Não é porque você se encher da palavra agora de manhã que não, você não precisa ler mais a palavra hoje, sabe? Não é porque você está aqui no Verbo Conecto pela manhã que você vai passar o dia todo longe da palavra. Amém? Ah, não, eu já recebi a palavra, já é segunda-feira, já recebi a palavra ontem e vou me manter firme naquela palavra. Rapaz, se mantém enchendo da palavra. Se encha e se encha e se encha da palavra. Aleluia. Sabe? Kenneth Reagan diz, como é que nós, num dia normal, tomamos pelo menos 3 refeições quentes e quando é o nosso espírito, nós queremos alimentar apenas com a refeição, muitas vezes fria, durante a semana. Nem só de pão viverá o homem. Quando Jesus falou isso, que é nem só de pão, ele estava falando sobre o espírito humano, sobre nós, sobre a nossa vida com Deus. Rapaz, não é só de pão e queijo e carne e comida que a gente vai se alimentar, não. Mas a gente vai precisar se alimentar sempre no nosso espírito. Amém? Aleluia, aleluia. Então, aproveite o tempo. Aproveite bem o tempo. Seja na hora de descanso, seja na hora de estar fazendo alguma coisa, use esse tempo de maneira sábia. Lá e continua dizendo, porque os dias são maus. Rapaz, nós entendemos que o dia em si, ele não nos leva para perto de Deus. Você entende? A nossa rotina, o nosso cotidiano não nos leva para perto de Deus. E por isso que eu tenho recebido uma mensagem do Senhor e estou começando a tentar implementar isso dentro da minha rotina. Mais coisas de Deus na minha rotina, sabe? Eu estou tentando me encher de uma rotina que possa colocar Deus no meio. Não é que eu não tinha, não, mas eu estou tentando fazer isso com mais intensidade,
sabe? Eu estou tentando dar passos mais adiante no Senhor para que a minha dependência esteja cada vez mais menor de mim mesmo e maior do Senhor. E eu tenho entendido que a nossa rotina é o segredo da nossa vida com Deus. Sabe por quê? Porque não é uma gota de palavra na sua vida que vai te fazer forte lá na frente, mas é você estar se enchendo, se enchendo, se enchendo. E você estar se enchendo requer de você uma rotina, requer de você uma palavra que muita gente rejeita, que é ser metódico. Sabe que muitas vezes nós precisamos ser metódicos com o Senhor. Às vezes as pessoas rejeitam essa palavra como se metódico fosse algo ruim. E, rapaz, nem sempre é algo ruim. Ser metódico, ter sua rotina, ter algo que você coloque como disciplina, rapaz, isso é muito bom. Muito, muito bom. Sabe? Você não pode estar apenas engessado numa rotina, claro, porque nós somos um ser humano que tem variações e um dia vai ter uma demanda maior numa coisa, outro dia numa outra. Mas, rapaz, se você tiver uma metodologia, uma forma para atingir aquele objetivo. Rapaz, meu objetivo diário é ler 3 capítulos por dia da palavra do Senhor. Vai ter dia que o Espírito Santo vai te parar e você só vai ficar preso em um capítulo. Mas, rapaz, você colocou um método, você colocou uma forma de se encher mais da palavra do Senhor. Não importa, vai ter dias que o Espírito Santo vai mudar aquilo. Amém? E não é a forma que vai te dizer como você vai crescer espiritualmente, mas é colocar a intencionalidade em crescer, em avançar, em ter cada vez mais comunhão com Deus. Ah, eu vou ler um capítulo de manhã, um outro de tarde e outro de noite. Sabe, porque nós precisamos estar envolvido em rotinas que nos coloca para perto de Deus. Porque existe a nossa própria rotina que nos afasta de Deus. Como eu disse aqui, os dias são maus. E ele continua dizendo assim: por esta razão, por qual razão? Porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos. Rapaz, insensato é alguém que não tem senso de consequência. É alguém que age sem consequência. Sabe o que é agir sem consequência? É deixar a vida me levar. É eu fazer as coisas de qualquer jeito. Rapaz, vai seguindo e tá tudo bem. Mas nós temos noção nós somos sensatos, nós temos noção de presente e de futuro. Nós não estamos vivendo a vida aqui à toa, nós não estamos vivendo aqui a vida para passar ou de passagem, nós estamos vivendo aqui para impactar profundamente a vida de quem passa por nós. Nós estamos vivendo aqui porque nós amamos o Senhor com intensidade, porque nós queremos agradar Ele com intensidade. Nós não queremos fazer de qualquer forma, nós não queremos fazer somente por fazer. Amém? Aleluia, aleluia. E sabe quando a Bíblia fala sobre amar o Senhor, é honrar o que Ele honra, é cuidar do que Ele cuida, é desejar o que Ele deseja, é não desejar o que Ele não deseja. Amém? É estar envolvido com as coisas dele. Sabe que quando a gente gosta de alguém, a gente quer ouvir as histórias de alguém. Rapaz, a gente quer ouvir como foi o dia daquela pessoa, a gente quer saber o que é que aconteceu, como é que foi, mas quando a gente está envolvido com Deus, a gente fica aguçado também para entender como as coisas do reino se processam, como é que acontece. E eu acho interessante que teve uma ocasião que a gente, acredito que foi na primeira vinda da gente à Europa, a gente, foi isso mesmo, a gente estava crendo para uma quantia financeira, e aí passou, a gente veio para a Europa, se eu não me engano, e quando a gente voltou, enfim,
A gente não conseguiu aquela quantia e tal, mas tudo deu certo, graças a Deus, as coisas fluíram e a gente voltou. E aí a gente estava na igreja, glória a Deus, e tudo uma bênção. E aí, Cinda que lembra bem essas histórias, minha cabeça é meio. E aí, um, uma moça lá da igreja recebeu uma oferta do pastor Humberto e. Tu quer contar, amor? Aí eu vou contar cheio de picote, cheio de cortes. Não, foi antes da gente vir para cá. Aí da primeira vez, quando a gente ia vir, Deus tinha falado com a gente para a gente ofertar na vida de uma pessoa. Essa pessoa ia vir para a Europa também, mas ela ia vir, acho que alguns meses antes da gente. E a gente estava junto, crendo, né, para juntar o dinheiro, a gente vinha só a passeio mesmo. E a gente estava crendo para juntar esse valor para vir, né? Já estava naquela situação, mas Deus falou com a gente para a gente ofertar na vida dessa pessoa. E aí a gente obedeceu, né? A gente pegou, separou o dinheiro, e no mesmo dia que a gente separou o dinheiro, a gente não tinha nem ofertado ainda, a gente só tinha separado. Oh, meu Deus. A gente só tinha separado. E. Quer terminar, amor? Agora eu termino. Então, no dia que a gente tinha separado dinheiro, a gente tinha levado para o culto, aí a gente tava lá no momento do louvor, aí chega o pastor Humberto pra gente e chama a gente assim e dá uma quantia em dinheiro pra gente. E a gente, rapaz, aí amei, né? Aí continuou o culto, eu peguei ali no momento do louvor, nem olhei. E aí, quando acabou o culto, aí falou com todo mundo, né, e tal, e a gente entrou no carro. Aí assim, que apostar, e a gente acabou que nem deu, não foi? Naquele mesmo dia, eu não sei se a pessoa não foi, enfim. A gente deu? Não, né? A gente deu depois. E a gente continuou com o que a gente tinha separado. Quando a gente entrou no carro, eu olhei para cima e disse: quer apostar quanto? Que é a quantia do que a gente vai ofertar, que a gente já tinha separado para ofertar para aquela pessoa. Aí a gente olhou, realmente era a quantia que a gente tinha separado para ofertar. E só que depois a gente foi entender a história, né? Que aí a gente ofertou na vida da pessoa e a gente foi entender a história. É, Pastor Humberto tinha recebido uma oferta em euro e é, foi em euro, em dólar, não lembro. E aí essa pessoa tinha ofertado para o Pastor Humberto. E Pastor Humberto chegou e ofertou para a gente. E a gente estava crendo para ofertar para essa outra pessoa, sabe? E é engraçado como o reino de Deus trabalha. Imagina só, Deus olhando e vendo, eu quero abençoar fulano. Mas, rapaz, para abençoar fulano, fulano, cicrano e cicrano. E aí eu vou passar essa oferta, essa mesma quantia de oferta, eu vou passar por esse, por esse, por esse. E aí todo mundo vai sair abençoado. Veja só, como o reino de Deus, você pode ver como o reino de Deus trabalha. Sabe? Não falta semente no reino de Deus. Amém? Você crê nisso? Não falta semente. Nós somos aqueles que vamos dar semente, sabe? Porque Deus é quem nos dá a semente. Deus é quem dá semente ao que semeia. Sabe? Deus não dá fruto a quem semeia, Deus dá semente a quem semeia. Você não vai colher já tudo pronto, muitas vezes na sua vida. Você vai ser aquele que vai ser o semeador, aquele que vai começar alguma coisa. E eu creio que é muito interessante que Deus contou com a fidelidade de cada um ali naquele processo, para poder chegar àquela oferta no final na vida daquela pessoa. Sabe, talvez você seja o processo do meio, mas talvez você seja aquele que começou o processo de semear. Você não, talvez não esteja nem entendendo como é que Deus vai trabalhar na vida de alguém lá na frente, mas talvez você seja o pontapé para tudo isso começar. E sabe, Deus ele conta conosco. Ele quer estar envolvido com a gente.
Deus poderia muito bem pegar e dar a oferta do começo, daquela pessoa que teve aquela ideia, até a pessoa que precisava receber a oferta, mas ele está envolvido. Ele está interessado em fazer você parte do processo dele, em você estar envolvido nas coisas dele. Sabe, Deus ele quer te contar o que está acontecendo no reino de Deus. Deus ele quer te fazer conhecedor das coisas do reino dele. Ele não está te tratando como um servo, como um escravo, como uma pessoa que está lá e só recebe ordens. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Rapaz, a gente já saiu dessa natureza faz muito tempo. A Bíblia te chama de amigo de Jesus. Rapaz, filho de Deus. Você precisa estar com o coração, com os ouvidos atentos para entender as coisas do alto. Mas também nós precisamos entender que quando Jesus estava aqui na terra, ele tinha 12 discípulos, mas só um, reclinava a cabeça no peito dele. Era provavelmente aquele que estava mais achegado. Quando ele saiu para orar, ele chamou três com ele. Mas por que ele não chamou os 12? Rapaz, porque talvez nem todos os 12 dava abertura, cabimento para estar mais próximo. Rapaz, nós precisamos estar envolvido com as coisas de Deus. Nós precisamos buscar estar envolvido com as coisas de Deus. E isso não é algo que depende de Deus para nós, é algo que depende de nós. Você entende isso? É parte da gente. Quando nós queremos, quando eu comecei a namorar com Cindy, eu não esperava ela chegar até mim, não. Entendeu? Eu tentava estar disponível, sabe? Nós precisamos estar buscando ao Senhor, disponível para o Senhor. Aleluia, aleluia. Não é de qualquer forma que nós vamos agradar ao Senhor. Não é de qualquer jeito que nós vamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos colocar intenção nisso. E, continuando aqui, diz assim: não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem. A vontade do Senhor não vai estar sempre disponível. Sabe, a vontade de Deus para a tua vida, o que é que ele te chamou para fazer, não vai estar sempre aberto ali diante de um livro na sua frente, mas existe um lugar que, se você procurar, você vai achar, que é na presença do Senhor. Procurar e conhecer qual é a vontade do Senhor. Rapaz, eu não sei qual é a vontade do Senhor para mim nessa área. Rapaz, eu estou numa situação hoje que está difícil aqui. Eu não sei o que escolher. Parece duas situações boas, duas propostas interessantes, mas procure conhecer qual é a vontade do Senhor. Deus ele não está escondendo a vontade dele para você, sabe? Não é que aquilo não foi revelado para nós. Não é que a vontade dele não foi revelada para nós, mas foi revelado para nós, para que, se nós buscássemos, nós poderíamos encontrar. Está guardada para nós. Sabe que não é porque está guardado que está escondido. Deus não escondeu de você, Deus ele só guardou para você a vontade dele. Mas está guardado, você precisa ir lá e acessar. Aleluia. Não é de qualquer jeito. E parece que esse versículo aqui, ele te dá um passo a passo, né? Ele não te dá assim, chegue lá. Esses versículos aqui que está falando sobre como se encher do Senhor, como viver uma vida no Espírito Santo, ele te dá um passo a passo. Primeiro, você precisa ter cuidado como você está vivendo. E aí, viver como sabe, não como tolo. E depois, aproveitando bem o tempo, entendendo que os dias são maus. E depois, não sendo insensato, e entendendo qual é a vontade do Senhor. Rapaz, é um passo a passo aqui, é um checklist que, se você colocar na sua vida, se eu colocar na minha vida todos os dias, não tem como a nossa vida não crescer diante do Senhor. Nós estamos cada vez mais conectados com o Senhor, agradando Ele em todos os momentos. E aí no versículo 18 diz assim: não se embriaguem com o vinho. Sabe, a Bíblia usa aqui o vinho
porque era uma maneira comum de se embriagar. Mas tem muita gente hoje se embriagando com rede social, que vai ali para passar 10 minutos e depois está ali meia hora, uma hora, perdido. Rapaz, não se embriague com aquilo que é acessível, que é fácil, que é simples, que está diante de você. Não se embriague, não perca o controle. Amém? Aleluia, aleluia. Deus é bom, rapaz. Deus ele tá nos dando direção. Que, que se a gente pegar isso mesmo com força, a gente vai ter mais sucesso com ele do que a gente podia imaginar. Então, não perca o controle com o vinho. Não perca o controle com as redes sociais. Não perca o controle até com o que é bom, com o que é lícito, que é com a sua família. Ah, rapaz, a minha família é a coisa mais importante da minha vida. Eu vou aqui estar o tempo todo com eles e esquecer o Senhor. Não, não perca o controle. Em dias de lazer, não perca o controle em tratar a sua família de qualquer forma também. Não perca o controle com o trabalho que o Senhor te deu, tratando ele de qualquer forma, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito. E como é que nós podemos nos encher do Espírito? E aí ele fala aqui alguns exemplos. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Rapaz, existem meios, existem formas de nós nos enchermos do Senhor, mas nós precisamos estar intencionais nisso. Eu quero te chamar a atenção de que você precisa, eu preciso, colocar uma disposição, sabe, um ânimo nisso. Você não sai da sua cama e vai para a academia só porque você está animado, você está com disposição. Você faz isso porque você tem uma intenção, você tem um entendimento. Rapaz, mesmo sem ânimo, mesmo sem disposição, mesmo sem querer, sabe, quando você ama o Senhor, quando você perdoa, quando você está ali louvando ao Senhor, independente do que está acontecendo, é porque você tem uma intenção naquilo. Não necessariamente porque você quer aquilo. Muitas vezes o nosso querer, né, a gente coloca o querer como se fosse algo determinante para agradar o Senhor. Ah, não posso fazer de qualquer forma, eu não posso fazer somente porque eu tenho que fazer. Mas, rapaz, você, quando faz muitas coisas no seu trabalho, você faz porque você tem que fazer, não é porque você está querendo fazer aquilo. Não é verdade? Quando você levanta todo dia para ir trabalhar, não é porque você quer todo dia levantar e ir trabalhar. Sabe? Quando você recebe uma instrução de fazer alguma coisa, nem sempre você está com vontade de fazer aquilo, mas você tem a sua necessidade de fazer aquilo. Então, com o Senhor é a mesma coisa, meu irmão. Nem sempre você vai querer. Isso não é falsidade. Amém? Nem sempre você vai querer fazer aquilo que Deus quer que você faça. Isso não é falsidade. Isso não é fazer somente por fazer, mas é fazer consciente de que mesmo que quando nós não queremos fazer, nós temos uma instrução superior. E eu queria só rapidamente falar sobre a palavra influência, né? Nós temos vivido num tempo de influencers, de pessoas que são influenciadoras. Rapaz, deixa o Espírito Santo te influenciar. Ele é o melhor influenciador que nós temos. E ele habita dentro de nós. Sabe? Não, nós muitas vezes somos levados a vestir roupas que pessoas nos influenciam a vestir. Nós somos influenciados saiu tão legal. Nós somos influenciados a falar da maneira que pessoas nos influenciam a falar, sabe? Eu tô sempre aqui aprendendo um novo idioma, né?
do inglês, agora também no espanhol, mas nós pegamos a influência de algumas pessoas, né? Eu sigo professores de línguas, e aí, depois que a gente aprende, é interessante que agora eu segui um professor de português para pessoas falantes de inglês que querem aprender o português. E aí eu vi que, rapaz, meu Deus, eu acho que os professores de inglês também falam isso para mim, que é o quê? Não, você não diz, como é? Bom dia. Você diz, e aí, tudo bem? Coisas assim. Então eu comecei a pensar, rapaz, eu digo bom dia. Tem algumas coisas que a gente fala e a gente começa a ser influenciado por esses influências, professores, pessoas que passam por nós, e nem sempre o que as pessoas nos ensinam como verdade é tão verdade assim, sabe? Rapaz, se o Espírito Santo começar a te ensinar, vai ser confiável, 100% confiável. E eu tava logo quando a gente chegou aqui, né, conversei com o pastor Fred, e o pastor Fred fala português e mais algumas línguas aí, que eu não sei quanto. Mas, e ele dizendo: "Rapaz, o professor de todas as línguas habita dentro da gente, não tem muito mistério". E, eu acho interessante porque eu comecei a crer nisso mesmo. E no meu curso de línguas, eu eu fui um dos que pegava mais rápido, sabe. Mas eu aprendi técnicas que eu acredito que só pode ter sido o Espírito Santo. Sabe, coisas como eu vi depois pessoas falando de algumas técnicas, e eu digo: "Oxe, eu já faço isso". Não, aí tinha outra técnica lá e eu já faço isso. Mas quem me ensinou isso? Rapaz, foi o Espírito Santo, sabe. Deus ele vai te instruir, vai te inspirar a fazer coisas que já existe técnica, já existe pessoas que ensinam metodologias disso, mas você pode aprender com o Espírito Santo. Se você pode aprender com pessoas, ótimo, bom demais, mas o Espírito Santo ele é o teu melhor instrutor, ele é o teu melhor influenciador. Deixa ser influenciado por essa influência que vem dentro de você. E pode ser que você não entenda que é intencional do Espírito Santo fazer isso com você, mas lá na frente você vai ver e vai dizer assim: "Rapaz, só podia ter sido o Espírito Santo me ensinando essas coisas". Amém? Então, eu quero te motivar mesmo a você pisar em águas mais profundas. Como a gente começou lendo, naquela visão, o o homem mostrava que existia águas mais fundas e chamava. Mas sabe que nós precisamos dar os nossos próprios passos para ir para águas mais profundas. Não depende da nossa situação, não depende do nosso esposa ou marido, não depende de se está chovendo, se está fazendo sol, não depende da onde nós estamos, do local que nós estamos, se estamos num país super rico ou um país que tem muita dificuldade em determinada área. Não depende de nada, depende dos nossos próprios passos para entrar em águas mais profundas. Amém? Então quero te encorajar mesmo a colocar Deus, a acrescentar coisas de Deus na tua rotina. Amém? Aleluia. Aleluia. É isso, pastor Fred. Eu quero orar com vocês. Eu quero tirar um tempo aqui de oração. Sabe que a palavra, ela existe um jargão no exército que diz assim: a palavra convence, o exemplo arrasta. Mas eu entendo que no reino de Deus a palavra traz entendimento e o Espírito Santo é quem convence. Mas eu quero que realmente você tenha, esteja tendo esse convencimento do Espírito Santo que eu estou tendo nesses dias que eu tenho vivido aqui, principalmente nas 2 últimas semanas, sobre acrescentar Deus na nossa rotina. Amém, Pai? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o mais interessado em nós estarmos 100% dependentes do Senhor. Eu entendo que a nossa dependência não vai nos levar a lugares de insegurança,
mas vai nos levar a um lugar que nós podemos confiar no Senhor. Pai, entendemos que as águas do teu Espírito podem nos levar a lugares que nós nunca poderíamos ir com os nossos próprios pés. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos guia a lugares de triunfo, a pastos verdejantes. O Senhor não nos guia para nos fazer perecer, para nos fazer sofrer, mas o Senhor nos guia para um lugar de triunfo, de glória em glória, de fé em fé, como a luz da aurora brilhando mais e mais, Pai. Nós cremos que o Senhor tem planos de paz para o nosso futuro e não de mal. Entendemos, Pai, que nós podemos confiar 100% no Senhor, ao ponto de nos fazer mergulhar completamente nas águas do Espírito Santo e não depender de nós mesmos, mas confiar na tua dependência. Pai, nós queremos ser como crianças diante do Senhor, onde os pais podem levar uma criança para onde ela quer e a criança vai estar totalmente entregue e confiante. Assim também, Pai, nós queremos estar totalmente confiante e entregue diante do Senhor. Nós não queremos fazer da nossa própria vida como algo precioso, como algo que nós podemos nos apegar ao que nós temos, Pai, mas eu creio que o Senhor tem lugares, situações melhores para nós. E tudo isso começa diante da nossa dependência com o Senhor. Pai, nós entendemos que podemos entregar todas as áreas da nossa vida ao Senhor, 100%. E isso nós queremos fazer. Queremos fazer porque nós amamos e confiamos naquele que nos salvou, naquele que nos resgatou, aquele que pagou um alto preço por nós. E nós não queremos entregar a nossa vida parcialmente, não apenas uma parte da nossa vida, mas queremos entregar a nossa vida por completo ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós reconhecemos o Senhor como o Senhor e Salvador da nossa vida. Aquele que nos salvou, mas também aquele que nos guia, aquele que nos direciona para onde nós precisamos e devemos ir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Confiamos no Senhor, Pai, mais do que nas nossas próprias habilidades, mais do que nos nossos próprios recursos. Nós confiamos no Senhor, Pai, 100%. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém.